Dizer que ele simplesmente experiencia é utilizar a nossa linguagem comum. Na linguagem do Dhamma, dizemos que ele deixa que a sua mente siga o caminho do meio. Essas ações de felicidade, infelicidade e assim por diante surgem constantemente porque elas são características do mundo. O Buda se iluminou no mundo, ele contemplou o mundo. Se ele não tivesse contemplado o mundo, se ele não tivesse visto o mundo, ele não poderia tê-lo superado. A iluminação do Buda foi simplesmente a iluminação deste mundo. O mundo ainda estava ali, ganho e perda, elogio e crítica, fama e má reputação, alegria e tristeza, ainda ali estavam. Se não fossem por essas coisas, não haveria nada do que se iluminar. O que ele conhecia era apenas o mundo, aquele que cerca os corações das pessoas. Se as pessoas seguem essas coisas, buscando elogio e a fama, ganho e alegria, e tentam evitar os seus opostos, elas afundam sob o peso do mundo. Ganho e perda, elogio e crítica, fama e má reputação, alegria e tristeza, isso é o mundo. A pessoa que está perdida no mundo não tem por onde escapar. O mundo a subjuga. Esse mundo segue a lei do Dhamma, portanto o chamamos de Dhamma mundano. Aquele que vive no Dhamma mundano é chamado de um ser humano. Ele vive cercado pela confusão. Portanto, o Buda nos ensinou a desenvolver o caminho. Podemos dividi-lo em virtude, concentração e sabedoria. Desenvolvam-no até a sua finalização. Esse é o caminho da prática que destrói o mundo. Onde está o mundo? Está justamente nas mentes dos seres que estão encantados com ele. A ação de apegar-se ao elogio, ao ganho, fama, alegria, tristeza é chamada o mundo. Quando isso está lá na mente, então o mundo surge. O ser mundano nasce. O mundo nasce devido ao desejo. Desejo é o lugar de nascimento de todos os mundos. Dar um fim ao desejo é dar um fim ao mundo. A nossa prática de virtude, concentração e sabedoria é chamada de caminho óctuplo. Esse caminho óctuplo e os 8 Dhammas mundanos são um par. Como é que eles são um par? Se falamos de acordo com as Escrituras, dizemos que o ganho e a perda, elogio e crítica, fama e má reputação, alegria e tristeza são os 8 Dhammas mundanos. Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta, esse é o caminho óctuplo. Esses 2 caminhos óctuplos existem no mesmo lugar. Os 8 Dhammas mundanos estão exatamente aqui nesta mente, com aquele que sabe. Mas aquele que sabe tem obstruções, e dessa forma sabe de forma incorreta, e assim se torna o mundo. É exatamente este aquele que sabe, nenhum outro. A qualidade do Buda ainda não surgiu nessa mente, ela ainda não se retirou do mundo. Uma mente assim é o mundo. Quando praticamos o caminho, quando treinamos nosso corpo e linguagem, tudo ocorre nessa mesma mente. É o mesmo lugar, portanto, eles vêm um ao outro. Se praticarmos com essa nossa mente, encontraremos esse apego ao elogio, fama, ganho e alegria. Vemos o apego ao mundo. O Buda disse: vocês devem conhecer o mundo. Ele fascina como uma carruagem real. Os tolos se hipnotizam, mas os sábios não se deixam enganar. Não que ele quisesse que fôssemos mundo afora olhando para tudo, estudando tudo a seu respeito. Ele simplesmente queria que observássemos esta mente que está apegada ao mundo. Quando o Buda disse para olharmos para o mundo, ele não queria que ficássemos presos nele. Ele queria que nós o investigássemos, porque o mundo nasce exatamente nesta mente. Sentado à sombra de uma árvore, você pode olhar para o mundo.
Quando existe desejo, o mundo passa a existir exatamente ali. No querer é onde o mundo nasce. Extinguir o querer é extinguir o mundo. Quando sentamos em meditação, nós queremos que a mente fique tranquila, mas ela não fica. Por que acontece isso? Nós não queremos pensar e, no entanto, pensamos. Tal como uma pessoa que se senta sobre um formigueiro. As formigas o picarão o tempo todo. Quando a mente é o mundo, então mesmo sentados quietos com os nossos olhos cerrados, tudo o que vemos é o mundo. Prazer, tristeza, ansiedade, confusão, tudo surge. Por que isso? É porque nós ainda não realizamos o Dhamma. Se a mente é assim, o meditador não consegue tolerar os Dhammas mundanos. Ele não os investiga. É como se ele estivesse sentado sobre um formigueiro. As formigas irão mordê-lo porque ele está na casa delas. Portanto, o que ele deve fazer? Ele deve procurar algum veneno ou usar o fogo para expulsá-las. Mas a maioria dos praticantes do Dhamma não vê dessa forma. Se eles se sentem satisfeitos, eles simplesmente seguem essa satisfação. Sentindo-se insatisfeitos, eles seguem isso. Ao seguir os Dhammas mundanos, a mente se torna o mundo. Às vezes podemos pensar: eu não consigo fazer isso, está além da minha capacidade. Então, nós nem mesmo tentamos. Isso porque a mente está cheia de contaminações. Os Dhammas mundanos não permitem que o caminho surja. Não conseguimos continuar o desenvolvimento da virtude, concentração e sabedoria. Tal como uma pessoa sentada sobre o formigueiro. Ela não pode fazer nada. As formigas a estão mordendo e tomando todo o seu corpo. Ela está imersa na confusão e agitação. Ela não consegue eliminar o perigo do lugar em que está sentada. Assim, ela simplesmente se deixa ficar ali sentada, sofrendo.